Ricardo Cavallero e estou aqui hoje para falar com você sobre o assunto que gera mais dúvida entre meus clientes e alunos. E infelizmente, por falta desses conhecimentos, você pode estar perdendo muito tempo e dinheiro. E o pior é que você pode estar ficando frustrado por não ter bons resultados no treinamento do seu cavalo. Então eu resolvi fazer esse vídeo, que é um passo a passo para te ajudar a entender melhor qual a ferramenta ideal, a embocadura ideal para você estar usando no teu cavalo. Ao final desse vídeo você vai entender quais são as principais ações de cada ferramenta e o principal, você vai saber identificar qual a hora de fazer essa troca e como fazer essa troca. Então, se você é um apaixonado por cavalos como eu, assista esse vídeo até o fim e compartilhe com seus amigos. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro que esse é o método de treinamento que eu desenvolvi no longo dos últimos 20 anos, mas eu respeito e sei que existem outros métodos que funcionam também. A primeira dica que eu tenho para falar para você é: chama um especialista em dente de cavalo, tá? Um dentista de cavalo, para ele dar uma olhada na boca, fazer a boca do teu cavalo, tirar as pontas de dente e ver se tem alguma coisa a mais para fazer. Porque mesmo quando a gente vai trabalhar com alguma ferramenta no focinho do cavalo, hoje a gente já sabe que quando você vai pedir movimento para a direita e para a esquerda do seu cavalo, a focinheira que você vai estar usando, um Hekmor ou alguma coisa assim, ela vai encostar, vai ter contato no canto da boca, tá? E se tiver alguma ponta de dente, você já vai começar a ter reação do teu potro, tá? A partir logo do comecinho da doma, ok? Então vale a pena tá passando por uma consulta de um especialista. Agora eu vou começar a te explicar quais são as ferramentas que eu uso durante o treinamento dos meus potros. A primeira ferramenta que eu uso no meu treinamento são as ferramentas que vão no focinho, tá? Elas podem ser um cabresto desse daqui, de doma, um Hekmor como esse daqui, ou um side pull, tá? Eu acho bem bacana essas ferramentas que tem essas argolas laterais, porque fica mais claro para o teu cavalo, principalmente no começo do treinamento, o que é direita e o que é esquerda, tá? Então, a possibilidade de você estar atando as rédeas aqui na lateral vai ficar mais claro para ele quando você pedir para ir para a direita ou para a esquerda, tá? Para a gente entender melhor já as ações aqui nessas ferramentas que vão no focinho, eu vou convidar você a fazer o seguinte. A principal ação, quando a gente fala dessas ferramentas que vão no focinho, acontecem aqui, tá? Na parte da frente do focinho, aqui, do chanfro do cavalo. Então, se a gente quiser analisar a ação dessa ferramenta, por exemplo, e dessa outra aqui, tá? Para saber qual das duas tem mais ação, a gente faz assim. A gente coloca nossos dedos aqui, ó, e você vai sentir a textura, tá? Essa daqui é bem mais lisa do que essa daqui. Então essa é uma ação que a gente tem que prestar bastante atenção quanto à textura. Essa aqui tem mais ranhuras, então se você começar a esfregar aqui na tua mão, você já vai sentir que ela incomoda mais que a outra. A outra ação que vocês devem estar prestando atenção é quanto à espessura, largura, tá? Então, para testar isso, eu vou convidar você a colocar a mão no seu braço, assim no teu ombro, faz uma certa pressão aqui com a mão inteira. Depois você vem só com o dedo e faz a mesma pressão e vê o que vai te incomodar mais, tá? Vocês vão ver que um ponto menor tem mais ação do que o ponto maior, tá? Então, se a gente for comparar aqui, essa fita aqui, vamos dizer assim, que ela tenha quase 2 dedos de largura, tá? E comparado a esse Hekmor, esse aqui só tem um dedo. Então esse aqui, quanto à espessura, ele também tem mais ação do que o cabresto, tá? E mais uma terceira ação agora, que a gente vai falar, já aqui, né, nas ferramentas do focinho, é a dureza desse material. Esse material é muito mais firme, muito mais duro do que esse aqui. Esse aqui é muito mais flexível. Então essa é uma terceira questão que a gente já pode levar em consideração. Então olha que legal, só que na parte de ferramentas que vão no focinho, a gente já consegue fazer uma análise bem grande sobre os tipos de ações que ela exerce no focinho do cavalo da gente. Bom, até agora a gente falou da fase que a gente usava ferramentas que vão no focinho do meu potro. O que eu espero deles nessa fase?
que eles virem bem para a direita e para a esquerda, que eles parem e recuem muito bem. O que é fazer isso bem feito? É fazer isso com ritmo, com cadência, com leveza. Tá? Eu também quero ter muito controle do passo, trote e galope deles. Tá? Então isso é basicamente o que eu quero nos meus potros na fase que eles estão com a ferramenta no focinho. Quando meus potros já estão executando esses exercícios com facilidade e eu percebo que eles começam a pesar nas minhas mãos, o que é pesar nas minhas mãos? Naturalmente, como acontece até mesmo com a gente, os cavalos tendem a desensibilizar das ferramentas que a gente usa com eles. Tá? Por exemplo, você quando põe um relógio no primeiro dia, esse relógio te incomoda no primeiro dia. A partir do segundo e terceiro dia, você passa a não lembrar mais que esse relógio está no teu braço. O cavalo com o freio pode acontecer a mesma coisa com a embocadura ou com a ferramenta que você está usando. A tendência é que ele vai desensibilizando e aí ele vai, vamos dizer assim, pesando, exigindo de você um pouquinho mais de força para pedir algumas coisas que antes você usava menos força para fazer, vamos dizer assim. Tá? Então aí o que eu faço? Eu vou subir o degrau da minha ferramenta. Tá? Eu posso usar uma ferramenta com um pouquinho mais de ação para estar mantendo as minhas mãos leves sempre. Tá? Esse é o ideal. Eu nunca quero que as minhas mãos vão se tornando pesadas porque o meu cavalo está pesando na minha mão. Tá? Mas eu também penso que se você começar a trocar embocaduras porque você está tendo problemas com o teu cavalo, muito sérios, que ele não consegue desenvolver algumas coisas, e você começar sempre a mudar a ferramenta, sempre para uma mais pesada porque você está tendo problema, a tendência é que se você fizer dessa maneira, na próxima ferramenta que você colocar, ele vai pesar também. Então, às vezes, compensa você parar, pensar sobre o que está acontecendo, às vezes voltar para uma ferramenta para trás, pensar melhor no seu treinamento antes de estar subindo sempre os degraus das suas ferramentas. Tá? Então, antes de fazer uma troca, repensa o que está acontecendo com o teu cavalo. Se precisar, volta para o começo, que muitas vezes a resposta do que você está procurando e o que vai resolver esse desafio que você está passando está no começo do treinamento. Tá? Então, às vezes, voltar para trás, retomar o começo, não é vergonha para ninguém. Tá? Pode ser a solução do problema que você está tendo com o teu cavalo. E tão importante quanto você perceber a hora de mudar é como fazer essa troca. Tá? Às vezes você já sabe quando é a hora, você já sentiu o teu cavalo pesando, você sabe que está na hora de colocar uma ferramenta com mais ação, mas não sabe como fazer essa troca. E aí é onde você pode ter um monte de reações adversas que você não entende o porquê está acontecendo. Então, quando a gente fala isso das ferramentas que vão no focinho para dentro da boca, como eu faço essa troca? Chegou a hora de fazer a mudança, como eu vou fazer? Hoje, meus potros estão treinando com side pull. Eu vou pegar um bridão, tá, numa outra cabeçada, procuro usar uma cabeçada bem fininha, antes de colocar o side pull, eu coloco esse bridão. Tá? E aí depois eu ponho o side pull e ato as rédeas, deixo as rédeas no side pull. Eu deixo o bridão na boca dele sem nenhuma rédea. E aí eu trabalho assim 1, 2, ou às vezes até 3 dias, até o meu cavalo sensibilizar daquele bridão dentro da boca. Ele parar de reclamar, de mastigar. E quando eu percebo que ele já está desensibilizado do bridão, não está abrindo tanto a boca, reclamando mais daquele bridão na boca, eu faço o seguinte: no final dos meus treinos, eu sempre faço um desaquecimento com meus cavalos e com meus potros. O que é isso? O desaquecimento é você deixar o teu potro se acalmar, tá? Andando a passo ou às vezes um pouco a trote, depois do trabalho, até que volte a respiração dele ao normal e para ele terminar aquele treino de maneira bem calma. Tá? Isso é muito importante em todo o treinamento. E é nessa hora que eu faço a mudança da embocadura. Tá? O que eu faço? Na hora que o meu potro está ali desaquecendo, está tranquilo, é a hora dele relaxar, eu pego a rédea, tiro, né, do side pull e vou atar no bridão. E aí eu vou guiar ele um pouquinho para a direita, para a esquerda, passo a passo, e vou deixando ele assim, pedindo coisas para ele que são muito fáceis já para ele fazer. Então ele quase que não percebe a diferença, né, de uma coisa para outra. É diferente se eu fizer isso no começo do treino, meu potro está com energia, eu vou querer pedir coisas novas para ele, então fica muito mais difícil. Tá? Vamos pensar que se a gente deixar as coisas fáceis para o teu cavalo, vai ficar fácil para você também. Tá? Então eu sempre procuro fazer a troca no fim do treinamento dos potros. Tá bom? A primeira ferramenta que eu uso no treinamento dos potros são os bridões. Tá? Eu começo com um bridão liso. E se eu precisar de um pouquinho mais de ação, eu tenho lá
um outro bridão D, que a gente chama torcido. E eu tenho lá um outro bridão D que chama coxado. Tá? Alguns chamam torcido também, mas a gente chama de coxado. Falando de bridões, a gente ainda vai ter os bridões de argola, que também pode ser usado. Eu não faço muita questão que vocês guardem o nome dos freios agora. Na verdade, o que eu acho muito importante é que vocês guardem as ações, os tipos de ações para fazer a escolha. O nome não precisa guardar, porque depois vocês vão ver que o mesmo freio é chamado de várias maneiras diferentes, tá? De acordo com a raça que as pessoas trabalham ou região que eles estão. A gente já falou sobre alguns modelos de bridões, agora eu vou falar sobre as ações. Quais são as ações que a gente deve levar em consideração quando a gente fala de bridões? A primeira que eu vou falar para vocês é a textura do bocal, tá? Esse é um bocal liso, tá? Então lembra que eu falei para vocês? Para a gente testar, para a gente saber qual a textura que mais ação tem, a gente passa o dedo. Esse aqui é lisinho, então não me traz desconforto nenhum. Esse torcido, ele já tem algumas ranhuras aqui, porque o ferro é torcido, então a gente já vai sentir alguma coisa aqui. Então você já vê que causa um pouco mais de desconforto. No coxado, mais ainda. Então se a gente for analisar as ações desses três bridões, quanto à textura do bocal, na minha opinião, esse é o que mais tem ação, ok? A próxima ação que a gente vai estar analisando é a espessura do bocal. Conforme eu falei para vocês naquele teste de colocar a mão e fazer a pressão, quanto mais grosso for o bocal, mais moderada é a ação. A outra ação que a gente vai levar em consideração é da lateral, tá? O D, por exemplo, ele tem esse espaço aqui que vai encostar no canto da boca do cavalo, na lateral aqui. Então olha o tamanho dessa base aqui que vai encostar aqui, tá? Tem esse tamanho. No de argola, o espaço que encosta é bem menor do que no D, tá? É bem menor. Então lembra que eu falei para vocês? Quando o ponto de ação é menor, a ação é maior. Lembra? Então, ó, esse daqui encosta um pedaço menor no canto da boca do cavalo. Quando a gente vai falar no canto da boca, ele tem mais ação do que esse daqui, do que o D. Tá bom? Bom, até agora eu estou na fase do bridão e agora a gente vai para a fase do freio bridão. Essa é uma fase que o seu potro vai conhecer alguma ação bem diferente, tá? Quando eu vou fazer essa troca, normalmente eu uso esse bridão aqui, freio bridão, que alguns chamam de rocambole e outros chamam de espanhol, tá? O que é bacana nesse bridão aqui? Ele tem essas travas aqui na lateral que você pode estar atando a rédea aqui embaixo, no meio ou em cima. Então se você atar aqui embaixo, ele já vai ter uma ação que até hoje também eles não conheciam, que é a ação de perna, mas é uma ação de uma perninha bem curtinha, tá? Ele já vai ter essa ação de perna, então é uma ação nova para o seu potro. E a outra ação nova é a ação da barbela. Então esse bridão aqui, ele já tem um suporte aqui para você estar colocando a barbela, tá? Esse aqui é um modelo de barbela. E aí você coloca, e eu coloco bem solto. E quando que eu faço a troca, quando que eu mudo? No finalzinho do meu treino, quando eu estou desaquecendo o meu potro, eu tiro o bridão normal e coloco esse daqui, tá? Uma barbelinha bem solta. Normalmente eu ato primeira vez a rédea aqui no meio, não coloco aqui embaixo não, coloco aqui no meio para ele ir se acostumando aos poucos, tá? Então eu sempre faço assim, pelo menos 1 ou 2, às vezes até 3 dias até meu potro começar a fazer o treino desde o começo com a ferramenta nova, tá? Bom, agora como eu falei para vocês de barbela, a gente tem que lembrar também que, assim como as outras ferramentas, a barbela vai ter mais ou menos ação de acordo com a sua textura ou largura, tá ok? Depois que o meu potro já está adaptado no rocambole, o próximo freio bridão que eu vou usar é um desse modelo aqui, tá? É o Gota. Ele tem as pernas bem curtas, tá? Então vai ter pouca diferença de alavanca, né? E nesse caso, esse modelo eu gosto bastante, e ele tem uma argolinha aqui no meio, no centro aqui da junção do bridão. Mas ele é liso, tá? De médio para grosso, então ele tem bem pouca ação. Depois, como eu falei para vocês,
Se eu precisar de um pouquinho mais de sensibilidade, assim, se eu precisar deixar esse potro um pouquinho mais leve, se ele começar a pesar na minha mão, aí eu posso ir aumentando gradativamente, tá, a ação de perna do meu freio bridão, tá, usando pernas um pouco maiores, ou mudando o bocal deles, tá, usando um torcido ou um coxado se for necessário, ok? Uma outra ação importante para a gente estar lembrando é que quando a gente fala de embocaduras que tem uma articulação no meio, que é o caso dos bridões e de alguns freios, é que quando você faz o acionamento dessa ferramenta, que a rédea está aqui, quando você faz esse acionamento, o que acontece com essa ferramenta? Ela fecha, né, nas barras do teu cavalo. Onde que é a barra? A barra é aquele lugar onde fica assentado o freio, aquele espaço que não tem dente. Alguns chamam de assento, outros de barra, tá? E aí o que acontece? Acaba espremendo um pouco mais as barras, tá? Então é uma ação, né, que a gente deve levar em consideração. Se ele fosse fixo aqui, ele não teria esse tipo de ação. Como ele é articulado, ele vai ter essa ação, tá? É uma ação maior do que alguns que são fixos. E a outra ação que acontece é na língua. Quando você puxa, vamos dizer que a gente está puxando aqui para trás a rédea, essa parte do bridão, no caso, ela vai aonde? Vai na língua do teu cavalo. Então são duas ações que a gente deve estar atento na hora da escolha das embocaduras. Assim que termina a fase dos freios bridões, e eu penso que está na hora de ir para a fase dos freios, eu vou proceder da mesma maneira que procedi até agora. No final dos treinos, quando eu estiver desaquecendo o meu potro, eu tiro o freio bridão e coloco um freio, tá? Normalmente eu uso um freio de ação bem moderada, bem leve, como esse aqui, por exemplo. Perninha bem curtinha, bocal baixinho, liso, tá? Que não tenha tanta ação assim. Esse aqui é um outro modelo, que na minha concepção são bem leves, tá? Depois os freios que eu gosto muito de usar são chamados de correction, tá? Eu tenho alguns modelos aqui, ó, que podem variar. Ó, esse é um correction de perna bem curtinha, de bocal um pouco mais alto. Esse daqui é quase igual, com um bocal mais baixo. Uma curiosidade aqui, normalmente as pessoas olham esses freios que tem o roller e pensam que é para o cavalo salivar. O roller ajuda um pouco, sim, na salivação, só que a principal função dele é impedir que o cavalo pare a ação do freio. Como que ele faz isso? O cavalo, quando ele está treinando, muitas vezes ele vai aprendendo que se ele morder o freio para de ter ação nas pernas. Com o roller, o que acontece? Ele morde em cima do roller e mesmo assim a ação do freio continua acontecendo. Pois eu tenho aqui, ó, se eu precisar de um pouquinho mais de ação, eu tenho ele com a perna um pouquinho maior, curvada para trás, né? Depois eu posso usar até um de perna mais comprida, tá? E antes que as pessoas falem, nossa, que perna comprida, isso não machuca, não. Quando o meu cavalo chega a usar uma perna desse tamanho no freio, é porque a minha mão está muito leve, tá? Então eu prefiro usar uma ferramenta com uma ação, com bastante ação, se eu precisar, tá? E a minha mão ser sempre leve. Bom, essas são as principais ferramentas que eu uso durante o meu treinamento. É muito importante a gente lembrar que qualquer um desses freios, tá? Desde o bridãozinho mais leve que eu usei no começo da doma até esse correction de perna comprida, qualquer um deles tem a mesma ação se ele estiver solto na boca do teu cavalo. Então, qual o principal fator que torna uma embocadura severa? Suas mãos. Então, o que eu quero te dizer com isso? É que antes de você ficar perdendo seu tempo e dinheiro e às vezes ficando frustrado por não ter bons resultados com o teu cavalo, vale a pena você pensar como está o seu treinamento com o teu cavalo, ao invés de achar que a solução vai ser na embocadura. Às vezes vale a pena você pensar lá atrás, se pulou alguma fase, se tem alguma coisa que deve ser refeita com o teu cavalo, tá? Não é vergonha nenhuma a gente estar voltando para uma fase anterior. Muito pelo contrário, eu acredito que muitos problemas são solucionados quando a gente volta, tá? Uma fase antes para a gente conseguir resolver, tá bom? Esse assunto que a gente abordou hoje é muito complexo e para fazer esse vídeo eu tive que fazer um resumão, tá? De todo um sistema de treinamento, só para deixar isso mais claro para vocês. É importante vocês saberem também que isso pode alterar muito de acordo com a raça de cavalo que você tem, tá? E a modalidade que você pratica. Eu vou dar aqui alguns exemplos para ilustrar isso melhor para você. Algumas provas e modalidades
como prova de marcha e hipismo, o cavaleiro precisa ter contato constante com a boca do teu cavalo. Nessas provas, normalmente, nessas modalidades, são usados embocaduras de ação bem leve, tá? Para trazer maior conforto para o cavalo. Já em algumas modalidades, como 3 tambores e timpani, as ações são muito mais rápidas. As respostas precisam ser muito mais rápidas. Então, são usados normalmente embocaduras de ação um pouco mais forte, tá? E ainda vou dar mais um exemplo, que é das provas de rédeas, que às vezes a gente vê cavaleiros, grandes cavaleiros usando aí freios com pernas bem compridas, tá? Só que a mão deles é bem leve. Nas provas de rédeas, os cavalos são apresentados com rédeas bem compridas, fazendo até uma barriga lá embaixo. Então vocês veem que a ação da mão do cara é muito mais leve do que nas provas que tem contato constante com a boca dos seus cavalos. Tá? Então uma coisa acaba compensando a outra. Tá? Então é muito importante que você leve isso em consideração na hora da escolha das ferramentas do seu cavalo. Então é isso aí, eu espero ter te ajudado de alguma forma a fazer uma escolha mais consciente da embocadura para o teu cavalo. E se tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Obrigado.